Ei, você aí, você mesmo, algum momento da sua vida você estava na sua casa com o seu celular na mão, que está aparecendo aqui nesse desenho, um controle remoto, ligado a um carregador, indo direto à sua parede, ou então em algum lugar que não seja a sua parede, que esteja uma tomada, que eu acho bem difícil estar em algum outro lugar, indo ligar uma tomada e se perguntando: o que é uma tomada e por que ela funciona? O que são os 110 ou então, dependendo da sua cidade, os 220 volts de uma tomada? Você já se pensou? Você já parou para pensar o que é isso daqui? O que é uma tomada? Como que ela funciona? Então, seja bem-vindo ao mundo da elétrica. E hoje a gente vai falar sobre resistores em série. Bora! Mas, antes disso, né, como é de lei aqui no canal, bora pra vinheta, pô. Bora! Ryan Litzoff. Bom, eu esqueci de falar minha vinheta, né, no começo do vídeo, fiquei tão empolgado com aquele desenho lindo que tava, tipo, muito proporcional, tipo, vocês viram o tamanho de uma tomada? Que eu nunca vi uma tomada daquele tamanho, né? E um celular tão pequeno, um celular desse tamanho, uma tomada desse tamanho. Enfim, vocês entenderam, eu sei que vocês entenderam. Não me complica muito. Mas, vamos lá pra vinheta, né? E aí, pessoal, beleza? Ou melhor, konnichiwa, suberoi desu ka? Bom, hoje na aula de hoje a gente vai estar falando de um ramo da eletrodinâmica, só que a gente vai estar falando dentro desse tema, né, da eletrodinâmica, a gente vai estar falando sobre resistores em série. Eu fiz aqui um mini resumo mesmo do que acontece, o que são resistores em série, tudo isso, o que funciona, né, como que é tudo, e as coisas principais para a gente entender de uma forma bem básica que resistores em séries são circuitos. Tipo, é um circuito, né? Vai ser representado muitas vezes assim, vai, por exemplo, aí vai ter isso, ó, vai ser isso, onde vai ter uma corrente elétrica aqui, e aí vai ter alguma coisa ligada, por exemplo, um liquidificador, um exemplo, ou então um celular, como a gente deu o exemplo lá, um carregador de celular, enfim. Esse aqui é um circuito, e aqui vai ser os resistores aqui. A gente precisa saber que, quando diz em série quer dizer que é um atrás do outro. O que é uma coisa em série? Números em série. 1, 2, 3, 4. Eu espero que não esteja o LED, né? Não esteja borrando. Mas uma coisa em série, uma coisa atrás da outra. Aí vem aqui de novo, tipo, uma coisa, depois outra. Uma coisa em série, não é uma coisa paralela. A gente vai ver que tem diferença. Na próxima aula a gente vai falar sobre resistores em paralelo, que é super fácil também, tá? E outra coisa super importante da gente saber é a famosa, né? A famosa primeira lei de Ohm, que até hoje eu não sei falar direito, sempre travo, primeira lei de Ohm. Enfim, o que é a primeira lei de Ohm? É o famoso, né? Famoso Uri. Famoso Uri. Essa fórmula aqui, vocês vão ver que para resistores em série é uma lindeza mesmo, que eu vou mostrar para vocês como calcular resistência equivalente. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer isso daqui quando eu instalar, vai aparecer um circuito aqui. Vocês querem ver? Eu acho que vai dar certo a edição, vai. Contem comigo. 1, 2, 3. Bom, eu acho que saiu muito feio isso, mas aqui tá legal, Vocês vão ver. Calma aí, eu não sei se cortou aqui. Cortou? Não! Olha, ficou na risca aqui, ainda bem que a luz não pegou aqui. Enfim, vamos deduzir. Eu vou gravar uma aula, provavelmente já deve estar no YouTube, agora no momento que você está vendo, gravar uma aula sobre a primeira lei de Ohm. Eu vou deduzir tudo com vocês, porque que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica, tá? Mas vamos calcular tudo aqui desse resistor em série, tá? Vamos lá. Vamos começar. Bom, o que a gente sabe a partir da primeira lei de Ohm? A diferença de potencial, ou seja, o que quer dizer diferença de potencial? Quer dizer que vai sair do começo, né, da corrente elétrica uma voltagem, no caso aqui eu representei como 220 volts. O que é 220 volts?
são 220 joules a cada coulomb, sei lá como se pronuncia. Enfim, 220 joules a cada coulomb está saindo nessa corrente. Uma corrente bem convencional, né? A gente sempre vê, 220, 110, enfim. E como a diferença de potencial, aqui tem que ser zero. Ou seja, aqui entra 220 joules por coulomb, e aí pronto, vai indo, vai indo, vai indo. E aqui tem que voltar zero. Aqui não pode voltar nenhum joule por coulomb, senão dá problema. Enfim, a corrente, ela é esperta. Ela sabe o que ela faz, tá? Ela sabe mesmo o que ela faz. Enfim, o que acontece aqui? Pra gente calcular o quanto que vai comer de voltagem aqui, como que é uma tomada, né? Ela vai ter, uma corrente elétrica que, em certos lugares, vai comer uma certa voltagem, certo? Vai comer uma certa voltagem, e aí vai ter a corrente e tal, enfim. Vamos ver aqui. Vamos calcular o famoso URI, né? U é igual a R vezes I. A voltagem, o U é igual a voltagem, ou seja, 220 é igual a resistência. A resistência vai ser justamente a soma de tudo. Vai ser a soma de tudo. Ou seja, vamos somar, né, cada ohm. Por quê? Resistência é igual a ohm. Se a gente quer saber a intensidade da corrente elétrica, a gente tem que somar tudo, né? Porque tudo está na corrente. Todas essas resistências aqui, ó, estão na corrente. Então a gente vai somar. 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 20, isso mesmo, 110. Aqui deu por coincidência 110, mas vamos lá. 110. Tá? 110 ohms, mas não precisa colocar a unidade de medida agora. Enfim, vezes a intensidade. Vamos fazer o seguinte, intensidade é igual a 220, tá multiplicando, passa dividindo, sobre 110. Corta aqui, ó, corta 0 com 0, vai ficar 22 dividido por 11 é? Boa, 2. 2 amperes. Essa é a intensidade, ou seja, sai dessa corrente aqui, saem 2 coulombs por segundo. Por quê? Ampere é a mesma coisa que coulombs por segundo. Então, vamos fazer uma relação aqui. Agora vai ficar legal. Não tinha pensado nisso, mas vai ficar legal para essa aula. Se o ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo, e a voltagem é a mesma coisa que joule por coulomb, vamos fazer uma relação. Só para... Não relação agora à parte dos resistores, mas vamos pensar. Se aqui tem 2 coulombs por segundo, se são 2 amperes, são 2 coulombs por segundo, né? A voltagem são 220 joules por coulomb. E se tem 2 coulombs, então a gente vai ter que multiplicar os 220 joules por 2, ou seja, vai ser 440 joules a cada 2 coulombs. E parando para pensar, vai ser 440 joules por segundo, porque são 2 coulombs, tá? Só para vocês pensarem. Não sei, se você ficou um pouquinho confuso, dá uma volta aí, mas ficou legal, ficou legal. Enfim, a gente sabe que a intensidade são 2 amperes. Tá bom, Andrei, mas o que isso vai me ajudar? A gente vai calcular agora aqui, em cada um, quanto de voltagem deixou a corrente, né? Tipo, é como se fosse um lugar que você... Sabe quando você vai numa montanha-russa? Você quer entrar na montanha-russa, mas aí tem um cara lá na frente e fala assim, ei, para aí, fica aí parado. Você tem que pagar antes. Aí você paga, aqui no caso da corrente você vai pagar com a voltagem e vai passar para o próximo. Aí, não satisfeito, esse bagulho de brinquedo aí, esse parque de diversão, esqueci o nome. Esse parque de diversão, ele cobra caro, né? Então vai ter mais um segurança, outro e outro. Até chegar no zero. Tu vai torrar teu dinheiro para entrar numa montanha-russa. Enfim, vamos lá, né? Vamos calcular o URI de cada um. Vamos calcular o URI. Aqui, U é igual a R vezes I. A voltagem a gente quer saber, né? A gente não sabe o que acontece. A gente está falando aqui, a gente deu essa voltagem aqui, 220, para ela como um todo. A gente quer saber quanto de voltagem vai deixar em cada lugar
para aqui chegar a zero, entendeu? Ou seja, por isso que a gente calcula primeiro esse urizão aqui, para saber a intensidade da corrente, tá? Então vamos calcular aqui o uri desse, tá bom? U é igual a resistência desse 10 vezes a intensidade vai ser sempre 2 amperes. 10 vezes 2. U é igual a 20 volts. Ou seja, quando ele estava passando aqui, ó, estava passando a corrente aqui estava em 220 volts, certo? Aí agora vai estar, ó, tira 220 menos 20 vai ficar, boa, 200 volts. Vamos calcular o uri daqui. Dá para calcular de cabeça? Dá, porque a gente sabe que a resistência é justamente o dobro. Mas vamos calcular aqui para não ficar nenhuma dúvida. U igual R vezes I. Voltagem a gente quer saber, igual a resistência. Resistência não é 20? É 20. 20 vezes intensidade, 2 amperes. O U vai ser igual a 40 volts. Então, depois que passou aqui, esse cara aqui já cobrou mais caro. Então vai ficar 200 menos 40, que é, boa, 160 volts. Já comeram 60 volts desde o começo. Aqui, como a corrente é esperta, ela já sabe que aqui ela tem que voltar com zero, tá? Então vamos calcular esse uri aqui. Vocês viram que quando é 20 ohms, é 40 volts. Quando é 30, elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Por quê? Porque olha aqui. Se a minha intensidade vai ser a mesma. Se a minha resistência aumenta, a minha voltagem tem que aumentar também, né? Para aguentar a proporcionalidade da própria corrente elétrica. Enfim, vamos calcular aqui. Se aqui, ó, a gente usa como referência essa. Se quando é 10 ohms é 20 volts, quando for 30, vai ser quantos? É só a gente multiplicar, né? Daria para fazer uma regra de 3? Dá. Mas se 10 para 30 multiplicou por quanto? Por 3. 20 multiplica por 3 vai dar a voltagem certa. Então, 20 vezes 3 é igual a 60 volts. Tá bom? Tá bom, então vamos calcular aqui. Se aqui já estava com 160, se comeu mais 60 volts, aqui ficou com 100 volts, né? Tá, agora vamos calcular esse uri aqui. U igual a R vezes I. Aqui a gente já viu que, ó, a mesma resistência, 30 ohms, então vai ficar a mesma coisa, 60 volts. Que é V, tá bom? Tá, então vamos calcular aqui, tá bom. 60 ohms, 100 menos os 60 volts vai dar 40 volts, tá bom. E vocês vão ver aqui a mágica, como funciona mesmo esse resistor em série. Tá, vamos fazer aqui, vamos calcular. Vamos fazer esse uri de novo. U igual a R vezes I. A gente já viu que aqui, ó, quando tem 20 ohms, isso que é legal. Muitas vezes você nem precisa fazer de novo a conta, você já sabe. Aqui, ó, são 20 ohms. Aqui é 20 ohms. A gente viu que aqui, ó, 40 volts. Ou seja, aqui vai ser também 40 volts. Pode fazer aí, vai dar 40 volts. Tá. E aí, Andrei? Deu certo essa corrente? Não sei não. Ah, mas Andrei, você tem que fazer a conta. Sim, vamos fazer 40. Aqui tinha 40 volts aqui nessa parte, ó, nessa transição. Aqui consumiu 40, aí eu te pergunto, 40 menos 40 costuma dar quanto? 10? Não, né? Costuma dar 0 volts. E é aí que deu certo essa corrente. Deu certo a corrente. Por quê? Porque cada um foi consumindo pouco. Aí eu te pergunto, qual que foi a pessoa que consumiu mais, que mais cobrou caro para ir na montanha-russa? 30 ohms, porque ele foi o da resistência mais alta, é o que vai sempre cobrar mais caro de voltagem.
E faz sentido, né? Pensa, num chuveiro, ou então num ar-condicionado que ele puxa bastante, né? Corrente, e por exemplo, numa caixa de som fraquinha. O que vai puxar mais? Vai ser aquele que tem a resistência maior, né? Ele vai ter que puxar mais voltagem para segurar. Por isso que às vezes quando você tá na sua casa, você tá assim, vai de boa, tá muita coisa ligada ao mesmo tempo, e aí a geral desliga. Pum! Aí apaga tudo, aí tu, meu Deus do céu, o que aconteceu? Basicamente, para não queimar, eles desligaram, né? Para não dar um problema muito grande na corrente. Então eles desligam, porque não tá aguentando mais. Tá bom, pessoal? Então, ficou legal. Eu curti. Vocês curtiram? Deixa um comentário aí, tá? Se você ficou com alguma dúvida, também deixa um comentário, tá? Bom, eu achei legal. Achei interessante essa parte.